Fala, fiel torcida! Hoje estamos aqui para falar de um assunto que está pegando fogo nos bastidores do Timão. Na última partida, o clássico contra o Palmeiras, a tensão estava no ar. Era o famoso derby, um jogo que não é só mais uma partida, mas sim um verdadeiro evento, um espetáculo que mobiliza a cidade inteira. O clima era de expectativa e ansiedade, com milhões de corações pulsando em uníssono nas arquibancadas da Arena Corinthians. Os torcedores, como sempre, chegaram em peso, prontos para apoiar o time e fazer uma festa que só a Fiel sabe fazer. O jogo, porém, não foi como esperávamos. O Corinthians entrou em campo com a responsabilidade de vencer o maior rival, mas a performance foi abaixo do que se esperava. A equipe parecia nervosa, e as jogadas não saíam como planejado. O Palmeiras, por sua vez, aproveitou a oportunidade e levou a melhor, saindo com a vitória. Essa derrota, que já é amarga de qualquer forma, teve um gosto ainda mais ruim, pois veio acompanhada de declarações bombásticas que sacudiram os bastidores alvinegros. Após o apito final, a pressão sobre o técnico Dorival Júnior aumentou. O treinador, conhecido por sua postura firme e decidida, não hesitou em deixar claro seu descontentamento com a atuação de um jogador específico, o atacante Júnior Moraes. "Não joga mais comigo", disparou Dorival, em uma frase que ecoou nas redes sociais e nas rodas de conversa entre os torcedores. O que será que motivou essa declaração tão contundente? O que isso significa para o elenco e o futuro do Corinthians nas competições? Neste roteiro, vamos mergulhar fundo nesse assunto, analisando as possíveis consequências desse rompimento no time e como isso pode impactar a temporada do Corinthians. A emoção está no ar, e a Fiel precisa entender todos os desdobramentos dessa situação. Preparem-se, porque vamos explorar cada detalhe dessa história emocionante que se desenrola nos bastidores do Timão. Agora que já entendemos o contexto do derby e a tensão que ele gerou, vamos aprofundar na análise do jogo e como isso culminou no rompimento de Dorival com o atleta. A partida contra o Palmeiras foi marcada por um clima de expectativa e nervosismo. Os torcedores, ansiosos por uma vitória, viram um Corinthians que, apesar de lutar, não conseguiu se impor em campo. O desempenho do time foi abaixo do esperado, e isso ficou evidente em momentos cruciais do jogo, como a falta de finalização e a fragilidade na defesa. Durante a partida, o Corinthians teve algumas oportunidades, mas a falta de precisão e a ansiedade dos jogadores foram determinantes para que o resultado não fosse favorável. O que se viu foi um time nervoso, com passes errados e uma defesa que não conseguia se organizar. E, nesse cenário, o desempenho de Júnior Moraes chamou a atenção. O atacante, que já vinha sendo criticado, não conseguiu se destacar e acabou se tornando um dos alvos da insatisfação da torcida e da comissão técnica. Após o apito final, a frustração tomou conta do vestiário. Dorival, que sempre foi um técnico exigente, não hesitou em expressar seu descontentamento. A declaração "não joga mais comigo" ressoou como um trovão no ambiente já tenso. Para um treinador que busca disciplina e comprometimento, essa frase não é apenas uma advertência, mas um claro sinal de que a paciência se esgotou. O que podemos imaginar que aconteceu nos bastidores antes e durante a partida? Será que houve um desentendimento entre o atleta e a comissão técnica? Ou o desempenho do jogador foi tão abaixo das expectativas que Dorival sentiu que não poderia contar mais com ele? Independentemente do que tenha ocorrido, essa situação levanta uma série de questões. O treinador, que sempre foi respeitado por sua liderança, agora enfrenta o desafio de manter o moral do elenco elevado, mesmo após um rompimento tão drástico. A pressão é intensa, e a confiança do grupo pode estar em jogo. Pensando no clima do vestiário, é possível que essa declaração tenha causado um efeito em cadeia. Outros jogadores podem se sentir inseguros sobre suas posições, o que pode afetar a performance nas próximas partidas. Afinal, em um time, a confiança e o entrosamento são fundamentais. E com essa reviravolta, o Corinthians pode ter que se reestruturar, não apenas taticamente, mas também emocionalmente. Além disso, a repercussão nas redes sociais é inegável. A fiel torcida está sempre atenta e pronta para dar sua opinião. Muitas vezes, essa pressão externa pode influenciar ainda mais as decisões do técnico e da diretoria. Os torcedores se perguntam:
Quem será o próximo a sair? Dorival vai ter coragem de afastar outros jogadores que não estão rendendo? A atmosfera no CT já deve estar tensa, e a pressão só tende a aumentar. Nesse contexto, a pergunta que fica é: como o restante do elenco vai reagir a essa situação? Essa é uma questão crucial para o sucesso do Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e na busca por títulos. Vamos explorar as possíveis consequências táticas dessa decisão de Dorival e como isso pode impactar o estilo de jogo do Timão. A expectativa é grande, e a Fiel quer saber: o que vem por aí? Capítulo 3 – Impacto tático no Corinthians. A saída de Júnior Moraes do elenco do Corinthians traz à tona uma série de desafios táticos que Dorival Júnior terá que enfrentar nas próximas partidas. Vamos analisar como essa mudança pode afetar a formação e o estilo de jogo do Timão. Estilo de jogo em questão: Dorival tem buscado implementar um futebol mais ofensivo, com jogadas rápidas e uma movimentação constante. A ausência de um jogador-chave como Júnior Moraes pode desestabilizar essa estratégia. O técnico precisará repensar sua abordagem, considerando que a equipe já enfrenta dificuldades ao longo da temporada. Alternativas táticas: uma das primeiras questões que surgem é: como Dorival irá substituir a presença de Júnior Moraes? Ele pode optar por um esquema mais defensivo, priorizando a proteção da zaga e segurando o resultado, ou arriscar e promover novos jogadores que ainda não têm tanta experiência em jogos decisivos, como um derby. Essa decisão é crucial e pode definir o rumo das próximas partidas. Pressão e responsabilidade: a pressão sobre o time aumenta a cada jogo. A fiel torcida quer ver garra, determinação e, acima de tudo, resultados. Um jogador que assume a titularidade em vez do afastado pode sentir a responsabilidade pesando sobre seus ombros. A confiança da torcida também deve ser levada em conta. O torcedor alvinegro é exigente, e qualquer erro pode ser rapidamente criticado. Essa pressão externa pode afetar a performance e, consequentemente, o resultado em campo. Impacto no vestiário: além das questões táticas, o clima no vestiário também pode ser afetado. O afastamento de um jogador em um clássico gera reações diversas. O atleta pode ficar desmotivado ou, ao contrário, sentir-se motivado a provar seu valor e reverter a situação. Essa pode ser a oportunidade perfeita para ele mostrar a Dorival que é digno de voltar ao time. A batalha pela titularidade começa, e isso pode esquentar o clima no vestiário. Comunicação e sinergia: a diretoria e a comissão técnica precisam trabalhar em conjunto para encontrar soluções a curto e longo prazo. A comunicação entre os setores deve estar afiada. O que acontece se a equipe continuar insatisfeita e não conseguir resultados? É fundamental que todos estejam na mesma sintonia para evitar um clima de instabilidade. Cenário futuro: a próxima partida será um verdadeiro teste para a capacidade de Dorival de adaptar a equipe e encontrar soluções criativas. Ele terá que observar de perto como os jogadores reagem a essa mudança e como o time se comporta em campo. A Fiel está atenta, e a expectativa é alta. O futuro do Corinthians pode depender das decisões que serão tomadas nas próximas semanas. E você, torcedor? Como acha que o Timão deve se comportar sem Júnior Moraes? Vamos conversar nos comentários. Com o rompimento de Dorival e a situação do atleta afastado, o mercado da bola se agita como nunca. O que acontece agora é uma verdadeira dança das cadeiras, onde cada movimento pode causar uma repercussão em cadeia. A primeira pergunta que vem à mente é: quem será o próximo? A diretoria do Corinthians pode se ver forçada a agir rapidamente para buscar reforços, seja para substituir o atleta afastado ou para reforçar outras posições que também precisam de atenção. A situação gera um clima de especulação. Times rivais, observando a instabilidade no Corinthians, podem tentar explorar a situação a seu favor. Sabemos que o futebol é uma indústria movida a negócios, e a possibilidade de um atleta insatisfeito ser um alvo de mercado é bastante real. O que antes parecia seguro e sólido, agora se torna um campo minado de incertezas. Além disso, é preciso considerar os nomes que estão em evidência no mercado. Com a janela de transferência se aproximando, muitas oportunidades podem surgir. O Corinthians tem diversas opções a explorar, mas a diretoria precisa agir com inteligência. Reforçar o elenco é fundamental, mas trazer jogadores que se encaixem no perfil do que Dorival deseja é ainda mais crucial.
Entre os nomes que podem ser considerados, há o atacante que se destacou no campeonato nacional e que já foi alvo de interesse do Timão. Jogadores como ele, que trazem experiência e qualidade, podem ser essenciais para ajudar o Corinthians a se reerguer. Além disso, há rumores sobre um jovem talento que vem se destacando em clubes menores, e que poderia trazer um frescor ao elenco. A combinação de experiência e juventude pode ser a chave para restabelecer a confiança tanto no time quanto na torcida. Por outro lado, a juventude também pode trazer frescor ao elenco. Jogadores mais novos, com fome de vitória e dispostos a lutar pela titularidade, podem ser exatamente o que o Corinthians precisa para se reerguer após essa crise de confiança. Assim, a busca por reforços se torna um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento é crucial para o futuro do clube. Mas há também a possibilidade de que a situação do atleta afastado leve a uma reavaliação de sua continuidade no clube. Muitas vezes, atletas em situações como essa são envolvidos em negociações de transferência. O Corinthians pode decidir que, em vez de reintegrá-lo ao time, a melhor opção é buscar um novo destino para ele, liberando espaço na folha de pagamento e buscando um jogador que traga mais comprometimento à equipe. E se a Fiel se perguntar, será que essa situação vai motivar a diretoria a agir mais rápido no mercado? Essa é uma pergunta válida e que certamente ecoa na cabeça dos torcedores. A pressão por reforços vai aumentar, e a torcida anseia por novidades. Como o Corinthians vai se comportar nessa janela de transferências? Essa é uma questão que nos leva a refletir sobre o futuro do Timão. O que podemos esperar é que a diretoria esteja atenta a cada movimento, buscando não apenas reforços, mas soluções que possam trazer de volta a confiança da Fiel. O futuro do Corinthians pode estar em jogo, e a torcida está de olho em cada passo dado. A expectativa é grande, e a Fiel quer saber quem será o próximo a vestir o manto sagrado e ajudar a reescrever essa história. E agora, vamos falar sobre a reação da Fiel torcida a essa bomba que caiu nos bastidores do Timão. A paixão do corintiano é inegável, e cada movimentação dentro do clube gera uma onda de comentários, memes e discussões acaloradas. Com o rompimento entre Dorival e Júnior Moraes, a torcida se dividiu entre apoio e ceticismo. Afinal, a frase impactante do técnico, "não joga mais comigo", ressoou como um verdadeiro grito de guerra nas redes sociais. Antes mesmo do rompimento, o desempenho de Júnior Moraes já vinha sendo alvo de críticas. A Fiel estava impaciente com a falta de gols e a inconsistência do atacante, e a derrota no derby apenas acentuou essa insatisfação. Agora, com a decisão drástica de Dorival, muitos torcedores veem uma luz no fim do túnel, acreditando que a mudança pode ser o empurrão que o time precisava para voltar a vencer. Outros, no entanto, questionam se essa atitude realmente trará resultados positivos. Afinal, mudanças drásticas nem sempre resultam em sucesso imediato. Nas redes sociais, a polarização entre os torcedores é evidente. Parte da Fiel acredita que a atitude de Dorival foi correta, pois é preciso ter disciplina no grupo. Se não está rendendo, tem que sair, diz um torcedor em um post que rapidamente viralizou. Outros ainda têm esperança de que a situação se resolva e que o atleta afastado possa voltar a contribuir com o time. Esse tipo de debate é comum e saudável, pois mostra que a torcida está atenta e se importa com o que acontece no clube. A esperança e a desconfiança caminham lado a lado, como sempre. A Fiel quer ver o time vencer, e cada jogo se torna um teste para a paciência e a paixão dos torcedores. Eles esperam que o Corinthians não só se reergue após essa polêmica, mas também conquiste vitórias que façam a alegria voltar ao coração da torcida. A pergunta que fica é: como a diretoria e a comissão técnica vão responder a essa pressão? Enquanto o caos parece reinar, a esperança nunca morre. A Fiel é conhecida por se unir em momentos difíceis e apoiar o time, seja qual for a situação. Portanto, a situação atual pode ser vista como uma oportunidade para que todos se unam em torno do mesmo objetivo, ver o Corinthians brilhar novamente. E assim, encerramos essa discussão, deixando no ar a pergunta: até onde você, torcedor, está disposto a ir para apoiar o Timão em busca da vitória? Volte sempre ao canal, inscreva-se, e vamos juntos viver a paixão pelo nosso Corinthians.